primeira vez que eu ouvi falar em dieta, eu devia ter uns 13 anos mais ou menos, foi quando eu fui fazer exame de sangue de rotina e apresentou que eu estava com colesterol elevado. Para minha idade, o colesterol estava muito alto. Então, o médico recomendou à minha mãe, né, que além de eu evitar as frituras, as gorduras, que eu também controlasse o macarrão. Eu lembro muito dessa parte da consulta, né? E não me lembro muito bem como que foi isso no dia a dia, o que eu mudei na minha alimentação, e também não lembro de ser nada sofrido, mas porque eu não tinha noção nenhuma do que era dieta, né? Mas eu tinha uma ideia bem clara para mim do que era beleza. Eu tinha uma ideia do que era um padrão de beleza, e para mim um padrão de beleza era ser magra, que eu não era na época, né? Eu sempre fui uma criança um pouquinho acima do peso, mas na minha cabeça eu era muito mais acima do peso do que eu realmente era. É algo que eu só consigo identificar agora, quando eu olho as minhas fotos de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, que eu consigo observar que eu não era tão acima do peso quanto eu me imaginava acima do peso. Mas, de toda forma, para mim, eu não era uma menina bonita. Nunca me achei uma menina bonita. E as meninas bonitas eram minhas amigas que eram magras. E aí, a partir disso, na adolescência, acabei ganhando um pouquinho mais de peso também. E comecei a entrar numa rotina de fazer dietas. Inúmeras dietas. Dieta da sopa, dieta do shake, dieta dos pontos, dieta do vigilante do peso, dieta das calorias, dieta cetogênica, enfim, inúmeras dietas. E muitas dietas malucas e muito restritivas, assim, de você ficar uma semana só comendo sopa, só comia sopa. Não tomava café da manhã, e o almoço era só sopa e a janta só sopa. Emagrecia muito. Mas é óbvio que depois eu voltava a engordar e mais do que eu tinha emagrecido. Então ficava numa sanfona eterna. Durante muito tempo foi assim, mas muito tempo da minha vida mesmo. Mas ali pelos 18 anos eu já entendi que precisava da atividade física para ajudar a emagrecer e manter. E aí comecei a praticar atividade física. Até botei umas fotos ali nos stories, quem quiser dar uma olhada de alguns corpos por ali. Todos eles eu tava fazendo algum tipo de dieta e fazendo algum tipo de atividade física, né? E demorou muito para eu conseguir ter um equilíbrio, né, de peso. E durante muito tempo me escondia muito atrás de roupas largas, roupas pretas. Cheguei a desenvolver compulsão alimentar, né, quando vim morar para cá, fazer faculdade, e com isso a bulimia também, eu comia exageradamente, depois, né, provocava o vômito. Então, tudo isso tem a ver muito com a nossa falta de amor próprio, eu acho, tem a ver com a gente não se achar capaz, né? Não se achar merecedora de alguma coisa. E isso faz com que a gente entre em diversos tipos de relacionamentos com amigos, né? De amizades abusivas ou relacionamentos amorosos, porque a gente nunca se acha bom o suficiente, né? Porque tá muito atrelado a uma autoimagem errada. E a corrida, com certeza, foi um grande diferencial na minha vida, mas não é o assunto de hoje, digamos assim, né? Eu quero falar dessa questão alimentar mesmo. E quando eu engravidei, aí eu fui pro oposto total, que eu só queria comer saudável, era só saudável, né? Jamais me passava pela cabeça tomar um refrigerante, por exemplo, jamais. Que até ano passado, né, minha filha vai fazer 9 anos, eu não consumia refrigerante. Então, eu tinha uma restrição com alguns alimentos, assim, que eu não aceitava consumir
porque eu achava que eram muito maléficos. Enfim, então eu tive isso também, né? De ser o saudável extremo e muitas vezes perder situações familiares, com amigos, enfim, diversas questões em função de para evitar aquela alimentação. Mas na minha cabeça tudo estava indo bem, né? Porque eu estava comendo saudável e eu tava magra. Que é uma coisa que pesa muito no mundo feminino hoje, né? A maioria das mulheres tem esse peso de ter que ser magra. Então, para o vídeo não ficar muito longo também, outro dia eu quero conversar mais um pouco sobre essa questão estética também e da questão da saúde, mas muitas vezes a gente olha para a pessoa e acha que para ela tá tudo tranquilo, tudo fácil, ela treina, ela se alimenta bem e tá tudo bacana. Mas muitas vezes essa pessoa pode estar passando por uma situação até de confronto, né, com a alimentação, que não é bacana, não é. A gente tem que ter uma relação saudável com a alimentação e não uma relação de amor e ódio, né? Então, a minha reflexão essa semana, o meu convite é para você pensar um pouco como tem sido essa sua relação com a alimentação, com a comida. Se é uma alimentação prazerosa, se é uma alimentação que te faz bem, ou se depois você fica de consciência pesada, e por que você fica com essa consciência pesada, e o que realmente é importante para você nessa questão de alimentação, de saúde, de ter uma vida melhor. E hoje eu me sinto muito mais equilibrada com relação a isso, de estética e alimentação, mas ainda não tá num nível ideal. Eu ainda tenho algumas questões que eu me cobro um pouco, que eu gostaria que fosse diferente, né? Mas eu acho que tudo é uma construção. E o caminho é a reflexão e a gente tentar se conhecer cada vez mais.